Bem-vindos e bem-vindas. Esse é o especial Ano Novo Carreira Nova, uma iniciativa da EBAC. E o tema de hoje é Como me tornar um designer de interiores em 2021. Então, eu estarei aqui em contato com vocês durante todo o evento pelo chat. Se vocês puderem aproveitar e contar aqui pra gente de que cidade e estado que vocês estão falando, que vocês estão nos assistindo. E se vocês quiserem também compartilhar as experiências de vocês, se vocês já são da área ou se estão querendo migrar de carreira. Beleza? Deixa eu só esperar um okzinho aqui de vocês. Olá, Paulo, seja bem-vindo. Ele é da Paraíba, que bom, legal. Tem mais gente aqui. Boa noite a todos e todas. Alessandra de Recife, muito bacana. O Paulo é designer de moda e interiores. Cássia de Londres, deve estar passando frio. Max de Vitória, muito legal. Então, eu vou aproveitar então para sugerir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, EBAC Online, porque a gente sempre tem muito conteúdo de design, arte e tecnologia por lá. Então, vale muito a pena ficar atento e atenta. E vocês também podem mandar para a gente qualquer comentário, dúvida ou questão para o nosso convidado de hoje aqui no chat. Como que vocês vão fazer isso? Se vocês forem mandar alguma pergunta, eu peço que vocês, por favor, cliquem no ícone que tem um ponto de interrogação aqui no chat. Quando você digitar a pergunta, você clica no ponto de interrogação e manda pra gente, porque assim ela fica destacada na apresentação, tá certo? E, ao longo do nosso encontro de hoje, a gente vai ter uma oferta exclusiva para vocês que estão aqui com a gente. É uma oportunidade imperdível para quem já atua na área ou quem está querendo iniciar uma nova carreira como designer de interiores. Então eu vou dar mais algumas informações logo mais sobre isso, mas se você ficou curioso ou curiosa, é só clicar aqui no botão clique aqui, que está em cima da tela, beleza? Adriana Dourado, do interior de São Paulo, boa noite, seja bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Bom, para quem não conhece a EBAC ainda, ela é uma escola de arte e tecnologia baseada aqui em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online e também híbrido. E 90% dos projetos que são desenvolvidos pelos alunos e pelas alunas da EBAC, eles são baseados em necessidades reais do mercado. E 100% dos nossos professores, eles são profissionais de grande destaque, beleza? Olá, Carla de Salvador, desce do Rio, muito bacana. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da EBAC, eu vou ao longo do nosso encontro colocando os links no chat para vocês terem acesso ao nosso site e verem toda a oferta de cursos e formações que a gente tem, tá certo? Gente, então, além do que eu já falei, né, a gente tem uma alta qualidade de professores e uma oferta de cursos que eles são aprofundados totalmente no trabalho com foco na prática. Então, a gente vai falar hoje sobre o curso de profissão designer de interiores. Ele é desenvolvido para ser a porta de entrada numa carreira de sucesso, em que você aprende a pensar e projetar a partir de uma visão crítica e um olhar bem refinado. Nele, o que acontece? Você vai dominar todos os aspectos do design de interiores, iluminação, paisagismo, e também vai adquirir novas e avançadas ferramentas e noções, né, dos principais softwares do mercado para criar projetos residenciais, comerciais, incríveis. O nosso coordenador, ele está aqui do lado, é o Bruno Simões, ele é arquiteto, designer e curador, que nos últimos 13 anos passou por importantes empresas como a Triptych Architecture e a Casa Vogue. E você conta também com aulas com um time incrível de profissionais que tem grande destaque no mercado. Então, quem vai ensinar para vocês tudo sobre AutoCAD será a Ana Paula Barbosa, que é arquiteta e designer de interiores. Ela tem mais de 10 anos de experiência e já atuou em empresas como a Web Ferreira Arquitetos, FGMF e WeWork. O Vitor Penha, que também é arquiteto e urbanista, ele vai compartilhar com você todos os conceitos na área de desenho de luz. O Vitor é sócio e diretor de criação do Estúdio Penha e já foi premiado em diversos concursos de arquitetura e também de decoração. E para fechar, com o Matheus Marques, que é arquiteto e CEO do Hyper Studio, você vai dominar tudo sobre SketchUp, V-Ray e também ter noções de Photoshop, para você criar projetos lindos. O Matheus tem mais de 14 anos de experiência e mais de 20 premiações em arquitetura e sustentabilidade por todos os seus trabalhos que ele já fez no Brasil e no mundo.
Então eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês um teaser curtinho para que vocês entendam como que é essa experiência incrível do curso na EBAC. Transformar os espaços em espaços acolhedores ou mesmo espaços funcionais e práticos, mas sempre com o indivíduo como objetivo principal. A gente vai construir juntos uma visão crítica sobre o mercado e sobre os diferentes estilos. A ideia aqui é ter um refinamento do olhar para conseguir praticar isso num projeto individual. Design é desenho. Desenho vem da prática. Meu nome é Bruno Simões e eu sou o professor de vocês nessa jornada pela formação em design de interiores. Não é um curso cujo objetivo é só gerar imagens ou um material de apresentação, mas sim ser o pontapé inicial numa carreira de sucesso, ou seja, você vai sair com um caminho, um norte para desenvolver o estilo próprio. A gente vai usar a tecnologia cada vez mais sofisticada a uma produção sustentável, a uma produção com valores ambientais sociais. Você não chega a lugar nenhum só copiando, buscando referências e seguindo padrões. O grande diferencial é saber pensar com a própria filosofia de trabalho. Então você vai criar assim, um conhecimento histórico, um conhecimento das técnicas e dos estilos que te permitem criar uma linguagem própria, que te permitem ser a vanguarda, se tornar a vanguarda do design de interiores. Maravilha, né, pessoal? Bom, então, para falar sobre como se tornar um designer de interiores hoje, agora nesse ano de 2021, eu convido o Tid a abrir a câmera e o microfone para a gente dar uma olhadinha nele já, enquanto eu falo um pouquinho sobre a trajetória do Tid. O Tid Junqueira é arquiteto, formado pela Belas Artes e tem um escritório em São Paulo em sociedade com a Bárbara Garcia de Carvalho, a Vais Arquitetura. E antes disso, ele passou por diversos escritórios da área para realmente experimentar as muitas possibilidades do espectro da profissão. E nesses 6 anos de escritório, ele lidou não só com as delícias de ser arquiteto, mas também de empreendedor. E participou de grandes mostras do ramo e vem aprendendo a cada dia a ser um profissional completo e feliz. Incrível! Olá, Tid, boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem e você? Seja bem-vindo, eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite e tenho certeza que o nosso Obrigado, eu que encontro vai agradeço. ser muito legal. Com certeza. Bom, pessoal, eu tenho aqui algumas perguntas para o Tid, mas eu também vou ler as perguntas que vocês enviarem aí para a gente no chat, tá bom? Então, só lembrando, clica no pontinho de interrogação e manda pergunta para a gente, tá certo? Tid, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que você se interessou sobre o design de interiores e qual que é a sua trajetória na área. Então, acho que eu tive... Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu acho que é muito gostoso falar sobre isso, ainda mais para quem está pensando em começar a entrar nessa área, então acho que muitos exemplos podem servir como um incentivo, né? Mas no meu caso, foi uma paixão desde criança. Eu sempre gostei de conhecer a casa dos outros e de entrar na casa dos outros, entender como que aquela casa acontecia. E quando viajava, mesmo passando pela rua e tinham aquelas casas em exposição, eu gostava de entrar na casa, ver o que eles tinham, como que tinha sido construída aquela casa, ou qual que era o acabamento que tinha sido usado naquela casa. Isso é uma delícia, eu acho que vem muito de observação, mesmo indo nos restaurantes, em museu, em lugares que são atrativos para o olhar, sempre me atraiu para ver os materiais, como que aquele lugar se dava. Então, acho que é uma coisa que veio de mim desde muito cedo. E qual foi a segunda pergunta, que foi o gancho? Qual que foi a sua trajetória na área? Conta um pouquinho da sua história. E isso foi...
dessa naturalidade, desse encantamento, desde pequenininho eu falava, acho que eu vou trabalhar com design, com arquitetura, quero ser arquiteto, e aí chegou na hora de prestar o vestibular, eu fiz a faculdade de arquitetura, então eu sou formado em arquitetura e urbanismo, e eu acho que antes disso, veio um pouco a aula de desenho, vim me preparando para começar a encarar já o mundo que nos prepara aí para uma realidade mais de trabalho, né? O que você vai fazer quando você crescer? Então, tudo que eu fiz lá na escola, então, fotografia que eu fiz desenho, eu fiz aula de pintura, tudo isso eu levo como bagagem para a minha profissão hoje em dia. Mas aí, de fato, na hora de escolher a profissão, eu escolhi arquitetura como curso, então eu sou formado em arquitetura, e desde então, desde o começo da faculdade, eu venho trabalhando em diversos escritórios, né, para ver onde que eu gostaria de trabalhar e como eu gostaria de trabalhar, quais eram os exemplos que eu gostaria de trabalhar. E hoje em dia, com o escritório, a gente aprende todo dia também, mas, além de aprender, a gente trabalha com o design de interiores de diversas maneiras. Cada cliente, cada proposta, cada necessidade é um desafio e a gente aprende um pouco, a gente entra a gente entra na casa das pessoas ou entra no negócio das pessoas, entra no trabalho das pessoas e a gente precisa entender qual que é aquela necessidade, entender qual que é a vontade daquela pessoa, daquele cliente, no caso, para conseguir, de fato, aí alcançar um resultado bacana, que seja um projeto assim de sucesso, um projeto que funcione, não só esteticamente, mas também, de fato, como função. Então, acho que a trajetória foi essa. E ao longo dos tempos, depois da formação, eu fiz alguns cursos complementares de ampliação, algumas pós-graduações. Morei um tempo fora. Nesse tempo fora, durante a faculdade, eu também cursei a faculdade na Itália, então que traz um outro tipo de pensar, uma outra cultura, um outro tipo de relação com a cidade, com o interior, com os espaços, com as pessoas. Então, acho que a trajetória para chegar até aqui é uma construção de observação, de formação e os caminhos que você vai escolhendo para, de fato, chegar até aqui. Então, é um punhado de coisas. Que legal, uma trajetória incrível, né? E as escolhas que você vai fazendo vão tornando profissional, né? Que você é hoje. Com certeza. Bacana. E conta pra gente, como é que é a rotina do trabalho do designer de interiores no atual momento? Olha, a rotina acho que no atual, então vou começar no atual momento, que a gente está vivendo um tempo atípico no mundo, que é um tempo de pandemia. Então, acho que isso é o momento que essa geração está vivendo e é uma relação diferente porque as necessidades mudaram. Então, até a pandemia, a gente tinha um tipo de necessidade de cliente que era um tipo mais rotineiro, alguém que precisa reformar uma casa, alguém que precisa construir alguma casa, alguém que precisa mudar um cômodo ou dar uma atualizada ali na decoração da casa ou do trabalho, enfim. E hoje em dia veio muito essa pressa. Acho que todo mundo olhou para dentro de casa e olhou que a vida mudou. Então, muita gente que trabalhava o dia inteiro no escritório passa hoje o dia em casa e não sozinho. Então, aquela pessoa que tinha a família e que via a família mais à noite e aos finais de semana, agora está com a família o tempo todo. Então, precisa mudar um pouco a dinâmica da casa. Precisa de um espaço para o trabalho, precisa de um espaço para o filho, para a filha estudar, precisa de um espaço para a convivência. Então, essa nova necessidade, com a pandemia, por exemplo, veio mudar a casa e a vida e o dia a dia de todo mundo, e todo mundo teve que se adaptar, e a gente, como o agente de fato, o agente que faz essa mudança, que faz realmente, vamos pensar nesses espaços, vamos pensar como que é o seu dia a dia, o que você vai precisar. Então vamos deixar tudo mais gostoso, tudo mais confortável, e é tudo aquilo que a gente deixa em casa para depois, não deu mais para esperar, teve que ser feito
Então, aquela reforma que todo mundo fala, um dia eu faço, eu preciso fazer isso, aquela coisa toda, acabou, teve que ser feito, então todo mundo está nesse momento atual de colocar a mão na massa, de fazer as mudanças que queria fazer na casa, que acaba sendo uma mudança muito maior de vida, de cotidiano, e isso é uma coisa que a gente vem experienciando nesses dias, nesse tempo. E conta pra gente, então, como que é um pouquinho a rotina no seu escritório, por exemplo, quando você está desenvolvendo um trabalho. Aí você pode falar antes da pandemia e talvez se quiser falar como está agora também. Claro, o escritório, ele funciona, primeiro, o escritório funciona, eu tenho uma sócia, que é a Bárbara, que se formou comigo, ela é minha colega de faculdade, depois de vida, de amizade, então a gente acaba vendo a Bárbara mais do que a minha família, do que todo mundo que a gente convive do ciclo social. Então, nós dois sempre estamos juntos, a gente é uma parceria, no caso aqui do escritório, é 50% de tudo. Então, desde a parte da concepção de projeto, na parte de angariar novos projetos, na parte de fiscalização de obra, de orçamento, enfim, a gente é tudo aqui. Hoje em dia, o escritório está com mais 2 pessoas na equipe, mais 2 arquitetas. Então, a gente está com essa ajuda. É um escritório ainda pequeno, mas acho que é mais ou menos como funciona a maioria dos escritórios de arquitetura e design de interiores. Então, surge um cliente, um possível cliente, a gente conversa com esse cliente para entender quais são as necessidades dele, se é uma reforma, se é um projeto do zero, se é um tapa, que digamos assim, muita gente vem assim, eu só quero fazer uma mudança de móvel, pintar uma parede. Então, a gente está aberto a todo tipo de intervenção. Nós somos um escritório que gostamos da diversidade, que a gente quer ver o tipo de projetos diferentes, necessidades diferentes, e às vezes um projeto que começa pequenininho acaba virando um projeto maior, ou esse pequenininho, depois de um tempo, esse mesmo cliente volta para uma outra necessidade. A gente já fez muito projeto que a gente acabou fazendo o quarto dos filhos depois. Depois do quarto dos filhos teve a pandemia, então a gente voltou para fazer home office, por exemplo, que coisa que não tinha lá. Então a gente acaba conhecendo esse cliente, entendendo esse cliente, e aí a gente passa um orçamento. E nesse orçamento a gente tem que entender como a dificuldade daquele projeto, se ele é maior, se ele é menor, se ele fica em São Paulo, se ele fica fora de São Paulo. E aí a gente apresenta, fechando esse orçamento e essa proposta com o cliente, aí começa o trabalho de fato, que é o trabalho que a gente diz que não é só um desenho, não é só faz um rabisco e está tudo pronto e essa é a profissão. Atrás de um projeto de interiores tem muito estudo. Primeiro a gente precisa saber das necessidades desse cliente, entender o dia a dia dele, o que ele precisa. Depois a gente, se for uma reforma, por exemplo, a gente tem todo o processo de medição, que é ir lá, medir, tirar todas as medidas de tudo, de todas as paredes, de todos os espaços, do rodapé existente, de todas as tomadas, de todos os pontos de luz, das bancadas, de tudo. A gente tira um raio-x daquela casa para colocar nos programas de computador. E aí a gente tem essa planta, a gente tem esse material para começar a projetar. E depois a gente projeta, apresenta, e aí volta o projeto. Depois da primeira apresentação, que é o nosso ideal, assim, a gente apresenta é isso que a gente faria na casa de vocês, o que vocês acham? Gostei disso, mas não gostei disso, volta, e depois começa, de fato, os orçamentos, para ver se o que a gente projetou está dentro do orçamento daquele cliente, e se não tiver, o que a gente tem que adaptar? Vamos adaptar o projeto? Vamos adaptar o material que a gente escolheu? Um projeto de um budget de um orçamento um pouco menor, a gente não vai indicar certos materiais, porque vai onerar o cliente, ou que a gente não vai conseguir realizar aquele projeto. O mais importante para a gente e para o cliente é que aquele projeto vire uma obra e se concretize. Então, depois vem essa parte de orçamentos, projetos afinando e sendo detalhados cada vez mais para partir para a obra. E depois a obra começa e o nosso trabalho não para aí. Muita coisa surge em obra. Então, dúvidas acontecem no meio do caminho,
certos problemas acontecem no meio do caminho, e o nosso trabalho também, que faz muita parte do nosso dia a dia, é fazer com que a obra seja muito tranquila para o cliente, que o cliente curta a obra, porque a gente tem esse estigma aqui de que obra É, pode ser um pepino, pode ser um abacaxi, e sim. a gente quer falar, olha, tudo muito organizado, tudo muito bem planejado, deixa de ser um pepino, deixa de ser um problema. Então, quanto mais a gente se organizar, quanto o projeto estiver mais redondo, mais detalhado, o orçamento cabendo dentro do bolso do cliente, e tudo muito casadinho, e com uma equipe de execução muito boa, a gente consegue ter uma obra gostosa. Não vou dizer que a Uhum. obra não tem problema e os problemas acontecem. Mas a gente também, um dos nossos trabalhos é deixar com que esses problemas fiquem leves, mostrar que isso é dia a dia do nosso trabalho e que nada é muito excepcional, a não ser que seja um problema muito grande que ainda bem não aconteceu conosco aqui no escritório. Então, e depois disso tudo vem a produção. Acabou a obra, tá linda, com os revestimentos escolhidos, que a gente escolheu lá atrás no projeto, que fez o orçamento, foram instalados, o ambiente está lindo, mas está pelado. Então, ao longo disso, a Uhum. gente vai fazendo todos os orçamentos de mobiliário. Então, definir se vai ser sofá, se vai ser poltrona, como que vai ser aquele sofá. Vai ser de tecido? Vai ser de couro? Couro ecológico? Vai ter metal? Não vai? Como que vai ser? Qual que é a cor daquilo? Qual que vai ser a escala daquela cor? Como que vai se dar aquele mobiliário com aquele revestimento que a gente escolheu lá atrás? Tudo tem que fazer sentido. Tudo tem que contar uma história. Então, o nosso trabalho, de fato, acaba, né? Quando a gente diz que a gente coloca em projetos finalizados, é quando a gente tira a fotografia final daquele projeto. Então, quando o Uhum. projeto já está com todo definido, todo erguido, todo construído, com o mobiliário e com a fotografia para a gente colocar, então, no nosso portfólio, no nosso site, no nosso Instagram, que é quando a gente faz a divulgação daquele nosso trabalho finalizado. Então, isso tudo eu só falei da parte de projeto, tá? Quando o dia a dia de escritório também envolve muito uma coisa que a gente aprende a ser empreendedor, porque somos, no caso, dois arquitetos que trabalhamos com design de interiores também, mas que a gente tem que gerir um escritório. Então, nossa, tem gente que tem o perfil de ter um escritório, então que tem aí vai ter essa obrigatoriedade de saber como que funciona o escritório, contratar, o que é um aluguel de uma sala, vai ter ajuda de um estagiário, treinar esse estagiário, treinar como que vai ser o dia a dia do escritório, tem toda essa parte de impostos que a gente acaba também aprendendo com o dia a dia, que é a parte do dia a dia de um designer de interiores que é autônomo, por exemplo. Uhum. Mas tem muita gente que tem o perfil de trabalhar no escritório já que existe, que não vai ter essa parte, mas todo aquele resto que eu falei agora há pouco é, é mais ou menos assim que um dia a dia de um escritório de design de interiores funciona. Falei Muito muito, né? legal. Não, foi ótimo, e ainda dá muito desejo de conhecer mais e querer trabalhar num lugar assim, que parece ser muito gratificante e prazeroso também, da forma como você Cada fala. dia e cada projeto é uma novidade. Então, e a gente trabalha com pessoas, né? A gente trabalha realizando o sonho de alguém, geralmente. Então, Uhum. acho que a gente também tem que saber interpretar o olhar daquela pessoa, as vontades daquela pessoa, daquele cliente, de onde veio aquela vontade, qual é a referência daquela pessoa, por que ela quer aquilo. E muitas vezes a gente, fazendo o projeto, a gente depara com um choque entre realidade e vontade. Então, muitas vezes, o cliente vem com uma vontade, com uma necessidade que a gente observa que talvez não seja o mais adequado para ele. E aí a gente Uhum. tem que ter um jogo de cintura para falar, olha, a gente entende isso, a gente consegue passar essa sua referência de uma certa maneira, mas a gente pode vir por esse lado aqui. Você já pensou por esse outro lado? E se a gente fizer isso aqui ali, dá alternativas que funcionem de fato para aquele cliente? E tudo numa conversa, tudo ali num bate-papo super honesto entre o cliente e o designer naquela hora,
é muito importante. A gente precisa realmente entender, a gente precisa entender as necessidades, entender as referências visuais, entender o passado daquela pessoa, o que aquela pessoa quer passar hoje em dia. Ah, ela precisa passar uma imagem, ou ela quer passar uma certa imagem. A gente vai entender isso e dar a base para que aquela imagem seja passada de fato da melhor maneira, da maneira correta e que atenda àquela necessidade. Então isso é muito, muito legal. A gente fala que a gente faz muito o trabalho de psicólogo dentro do dia a dia do escritório, porque a gente tem que fazer essa análise, entender e falar, olha, é isso que ele quer, então vamos fazer a melhor tradução disso. Qual que é o nosso olhar sobre essa necessidade dele e fazer isso se tornar realidade e virar a foto final. Perfeito, ótimo. Tid, você está falando de coisas muito legais, esse ponto que você faz dessa relação muito humanizada, né, um diálogo honesto, sincero, mas eu queria saber também um pouquinho sobre a sua opinião, quais seriam os desafios mais comuns que quem está entrando na área de design de interiores vai encontrar no mercado? Olha, eu acho que o maior desafio que eu vejo que a gente sentiu aqui no escritório, que eu acho que eu vejo com os meus amigos que formaram com a gente, que trabalham na área, e acho que algumas queixas, eu não sei se muito queixas, mas percepções em comum. Uhum. Muita gente acha que esse trabalho que a gente faz faz um desenho aí. E o que a gente tem que passar essa noção é que não é só um desenho, que tem todo esse processo que eu falei por trás e que leva um tempo para você conseguir, de fato, se firmar no mercado. Você tem que ouvir muito, você tem que começar com um projeto. Muitas vezes, eu acho que, claro, tem exceções e casos excepcionais, mas acho que o caminho comum é começar em espaços menores. Muitas vezes, por estar começando, tem muita desconfiança do cliente, então é ganhar essa confiança, ganhar espaço, ouvir muito sapo muitas vezes, ainda mais no começo, que é isso que você disse, que é as experiências de quem quer ingressar nesse meio, e aprender com essas situações, e não se deixar abalar pelo não, ou pelos desafios mesmo. A gente lida com os sonhos dos outros, então muitas vezes as expectativas estão muito altas. Sim. E muitas vezes o dia a dia quebra um pouco dessas expectativas. Então é saber lidar de uma maneira que te deixa ali, hoje foi assim um dia mais duro, mas amanhã vai ser legal, vou apresentar um projeto aqui que vai resolver esse impasse que eu tive e vai ser mais bacana. Então acho que é ter um pouco de paciência e que as coisas, a experiência vai te dando bagagem, vai te dando espaço profissional e te dando mais visão, te torna mais seguro para dizer aquilo que é bom, aquilo que não é bom, enfim, acho que isso acho que realmente persista, sabe? É uma coisa que é legal quando você começa a fazer as coisas que você gosta, os projetos vão ficando cada vez mais interessantes, os desafios vão ficando cada vez mais difíceis e por isso emocionantes de fazer um projeto. As oportunidades de projetos malucos, de vontades super bonitas vão aparecendo porque você fez aquele banheirinho lá no começo, porque você fez um quartinho ali, uma reforminha que não quis dizer muito, isso te abre portas. Acho que é mais ou menos isso. Maravilha. Então, Tid, é um universo muito sedutor também, né? A gente vê que é uma profissão que é muito procurada e eu queria saber como que a pessoa que está interessada em trabalhar com design de interiores, ela pode se transformar, se tornar único ou única em meio a tantos conteúdos que a gente vê relacionados a esse tema, tanto na internet, sites e principalmente na televisão, programas de reforma. Como isso pode Eu acontecer? acho que no nosso meio tem muita questão da moda e do que Uhum, está usando naquele tempo ali. Eu acho que a gente tem que levar a moda e as novas tendências, o que está usando, as novas cores,
tem que levar tudo isso em consideração, porque muito do nosso dia a dia, do nosso... eu quero usar isso no meu projeto. É porque o cliente, ou quem vai te contratar, ou porque o mercado te fala isso, e você tem que adaptar isso de uma maneira que as suas referências... Você tem que ter referência. Então, eu vou voltar um pouco atrás. Acho que o que vai te fazer diferente, ou o que te vai fazer único, ou te fazer especial, são as referências que você tem, a sua bagagem. Acho que quanto mais você lê, quanto você mais estudar, quanto mais arquitetos do passado, do presente, das tendências, não levar só aquela tendência que o mercado está te dando ali. Então, usar umas referências mais antigas, usar algum conhecimento que faça aquele seu desenho ser único. Então, não é, acho que vai ter muito daquilo que está se usando agora. Muitas pessoas vão fazer aquilo que está na moda. Agora, você pode pegar algum elemento que está sendo usado naquele momento da moda e usar com aquela bagagem que você teve, de viagens, de livros que você leu, de filmes que você viu, porque tudo isso te deixa com um portfólio mental e um conteúdo ali, você vai ter uma memória fotográfica muito bacana para ser usado de uma maneira diferente e não só do que está na moda. Então, acho que isso te faz, de fato, ser único e faz com que aquelas outras pessoas que são os clientes ou que são numa amostra, é aquilo que você vai querer mostrar e é aquilo pela qual as pessoas vão atrás de você. Então, acho que isso é muito importante. Sempre estudar, sempre se atualizar, ler, ver muitos filmes, viajar quando dá e viajar para lugares que te abram os olhos e que te falam, nossa, olha isso aqui eu nunca vi, ou isso aqui eu quero usar daquela maneira num projeto que vai se encaixar. Acho que isso te diferencia, isso te aumenta, te engrandece. Acho que isso ajuda. Perfeito. Tid, a gente tem algumas perguntinhas aqui do chat já. Eu posso colocar para a gente... Claro. Então vamos lá. Boas perguntas. Olha só, o Kaique pergunta para você. Como fazer um bom briefing de design? E ele gostaria de saber também como montar um briefing de um projeto. Olha, na verdade, eu não sei se... O briefing, na verdade, vem ao contrário, geralmente, né? As necessidades são o briefing, né? O cliente te dá um briefing falando, olha, eu preciso disso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um projeto de um apartamento, de uma decoração de um apartamento. Ele vai falar, olha, eu preciso de 2 quartos, preciso disso, de um banheiro e que a cozinha seja aberta. E as referências vêm muitas vezes do cliente a princípio. O que a gente faz para a resposta disso, para uma apresentação a primeira apresentação de projeto? A gente traduz as referências daquele cliente em projetos mais bem amarrados, projetos que caibam dentro daquela necessidade dele. Então, que não sejam só imagens aleatórias, então que conte uma história. Acho que o bom briefing é isso, você contar uma história através de um projeto. Então, que o projeto seja coeso, que você amarre um como do outro, no sentido de que se você apresentar um projeto para uma sala e para um quarto, que aquela casa e aquela transição entre sala e quarto conte uma história coesa. Então, você apresenta materiais que façam essa amarração. De fato, eu não gosto da palavra combinem, porque não é o combinandinho muitas vezes que dá certo, mas que conte uma história. Então, você colocou aqui uma madeira com tecido claro, com almofadas coloridas, que isso conta uma história dentro daquilo que você quer passar para o cliente e dentro daquilo que você leu daquele cliente. Acho que dessa maneira a gente consegue pegar o briefing que veio para a gente e passar uma proposta, de fato, uma proposta visual e uma proposta coesa, que conte uma história para aquele projeto. Então, acho que é mais ou menos isso. Maravilha. Aqui, não sei se foi uma boa resposta. Acho que foi sim. Mas qualquer dúvida, o Kaique pode mandar outra pergunta que a gente acrescenta também. A Alessandra, ela pergunta, você utiliza algum roteiro para o levantamento desse perfil do cliente e do que ele deseja para o seu projeto? Quando você estava falando...
A gente tem, além do encontro, né, que o cliente já vem com algumas necessidades, que ele já está sempre muito ansioso para falar para a gente, e são os mais importantes, a gente segue um roteirinho, sim. Tem um roteiro de necessidades básicas, mesmo que seja já muito básico, a gente acaba perguntando mesmo assim, porque muita coisa pode passar batido. Então, é muito importante ter uma organização por trás do projeto, para ter uma base. Então, com esse roteirinho, a gente consegue tirar diversas dúvidas, das mais básicas até as mais complexas. Mas, pelo menos, a gente vai ter o roteiro completo daquele projeto para que a gente possa apresentar, e muitas vezes a gente acaba mostrando algumas necessidades que os clientes nunca tinham pensado e que são importantes para justamente fazer o gancho com aquela pergunta anterior, para que esse projeto conte uma história, para que tudo faça sentido e para que seja um projeto completo. Então, esse roteirinho são perguntas pessoais, desde a profissão, do que o seu cliente faz, como que ele trabalha, se tem filho, se não tem, se tem cachorro, se não tem, pretende ter cachorro, não, alguém mora com você. É um roteirinho bem extenso, assim, mas que a gente acaba perguntando, e isso ajuda muito a estruturar o projeto. É bem importante. Maravilha. Próxima pergunta aqui, da Tatiana, bem específica sobre o processo de trabalho que você estava falando do seu escritório. Então, vocês definem um número de revisões de projeto? Sim. Isso é importante também para não ficar aquele projeto infinito que não... acho que tudo que for muito bem definido, fica bom para as duas partes. Fica bom para a parte contratante e para a parte contratada. Então, a gente aprendeu isso com o tempo, que precisa estar, de fato, lá num contrato, num combinado, o número de revisões finais. A gente trata as revisões aqui no escritório de uma maneira um pouco diferente. O projeto em si tem diversas fases. Na primeira fase de projeto, que é aquela fase mais aberta, que a gente está mostrando ali os primeiros estudos, as revisões são mais abertas. Depois que passou de fase, e a cada fase vai andando, a gente diminui esse número de revisão. Mas, para dar uma resposta mais clara, chegando na última fase de projeto, está tudo definido, tudo detalhado, tudo orçado, tudo bonitinho, a gente faz 2 revisões de projeto. Porque a gente já fez todo aquele processo que demora meses para chegar até a última apresentação de projeto, que já está tudo certinho. Já aconteceu, do cliente falou, olha, tive que mudar. Viajei, conversei com os meus amigos e tal, e realmente aquele projeto que a gente tinha feito de X maneira, agora vai ser de uma maneira Y. Então, a gente falou, olha, é um projeto praticamente novo. E para não ficar você não ficar amarrado, a gente faz isso até 2 vezes. Porque senão, aí é uma falta de compreensão de projeto, e aí a gente vai ter que cobrar um projeto novo. Porque vai ter que começar tudo do zero, para fazer, de fato, não é uma alteração, não é uma revisão, e sim um projeto novo. Então, a gente lida mais ou menos dessa maneira. Muito legal. O Décio pergunta para você se você entende como fundamental o background em arquitetura para o design de interiores. Olha, eu como arquiteto, acho que a arquitetura abrange outras áreas, não só de design de interiores, como métodos construtivos, como fundações, como terreno, como diversas áreas que acho que o design de interiores não se aprofunda tanto. Como a minha vontade era de ser arquiteto e trabalhar com arquitetura, que me propicia trabalhar, por exemplo, com urbanismo, porque a arquitetura geralmente está atrelada ao urbanismo, te proporciona um background maior. Mas para quem quer trabalhar com interiores, de fato, a arquitetura ajuda muito, a parte técnica da arquitetura ajuda muito, mas os cursos de interiores dão uma bela de uma base para você trabalhar com aquilo. Agora, se você quiser ir além do interiores, para daí fazer coisas maiores, porque o interiores também dá uma certa limitação do que você pode fazer profissionalmente falando. Ele vai até um limite. Então, se você quer ir além desse limite, aí sim, eu acho que já seria uma ideia pensar aí num curso de arquitetura, por exemplo. Perfeito.
E a nossa última pergunta é do Paulo agora. Você já realizou projeto comercial? Quais os processos que você realiza e os desafios em entender o mercado e o produto do cliente para a construção de uma identidade forte e relevante? A gente já fez projetos comerciais e de áreas diferentes de comerciais. A gente já fez loja, já fez restaurante, a gente está fazendo até o projeto de um cemitério agora. Então, são projetos que variam muito. E sim, deixa eu só ler a pergunta aqui, quais são os processos que você realiza e os desafios em entender o mercado e o produto do cliente. Acho que assim, o briefing e aquela listinha de perguntas vale para qualquer tipo de cliente. Você precisa entender o seu cliente para conseguir projetar qualquer projeto. Então, é muito importante você ter noção das necessidades do cliente, o que vai ser aquele projeto comercial, e daí entender o que ele quer com aquele projeto comercial. Então, no caso do restaurante, por exemplo, a gente levou em consideração, a gente fez uma pâtisserie de uma cliente nossa, que ela estudou a pâtisserie na França, e ela queria trazer esses elementos franceses sem perder a identidade brasileira. Então, ela queria fazer uma mistura de França com Brasil. Então, a gente levou isso em consideração na hora de fazer o projeto ali da parte mais social do restaurante, da bancada, de onde ela recebe os clientes, mas a gente também tem que entender todas as necessidades técnicas, por exemplo, de cozinha, de uma pâtisserie, que é diferente das necessidades de uma cozinha que não é de pâtisserie. Então, todas as normas técnicas, normas de bombeiro, segurança do trabalho, tem todas as normas da Anvisa que também determinam o que a gente pode usar de acabamento, revestimento, que tipo de móvel que a gente vai usar ali dentro, que tipo de móvel que a gente vai usar lá na área dos clientes. Então, a gente precisa todo um respaldo técnico daquele estabelecimento. Nesse caso que eu dei o exemplo é de um restaurante, mas, por exemplo, cada necessidade, cada projeto vai ter a sua especificidade. Então, você tem que entender as normas de prefeitura daquele estabelecimento. Se você pode ter, por exemplo, posso colocar uma placa lá fora. Tem lugar que você pode, tem lugar que você não pode, tem prefeitura que te deixa, tem prefeitura que não te deixa, que é a poluição visual da cidade, tem outra que não tem. Então você tem que ter todo um respaldo técnico de leis daquele local, daquele local da cidade, do bairro, da rua, e depois daquele local, se é um restaurante, se é uma loja, o que pode fazer, o que não pode fazer, e do cliente, o que o cliente quer passar com aquele estabelecimento comercial. Então, sim, e isso inclui a identidade visual, e é super relevante você pensar nas cores. Se aquele restaurante, por exemplo, a logo dele tem uma certa cor, é interessante trabalhar com as cores da logo ou não é? Quer deixar um pouco mais óbvio ou não quer? Eu acho que isso tudo depende muito da conversa que tem com o cliente, mas tem que ser levado em consideração para deixar aquele estabelecimento, aquele projeto mais coeso para aquela necessidade. E forte, né? Porque quando é um projeto comercial, muito está ligado na venda daquele espaço, né? O espaço conta muito a história daquele local e ajuda ou atrapalha, se for mal feito, o seu cliente a vender o produto dele, ou enfim. Acho que isso é muito, muito importante. Maravilha. Bom, vamos deixar o pessoal mandar mais perguntas, daqui a pouco a gente volta para as perguntas do chat. Mas eu quero só dar um recadinho para quem chegou com o nosso webinar já começado. A gente está aqui com o Tid Junqueira, que é arquiteto e sócio fundador do escritório Vais Arquitetura. E se você está com vontade de se aprofundar ou iniciar uma carreira de sucesso em design de interiores, vocês precisam conhecer um pouquinho mais do curso online da EBAC. Por quê? Porque nele você vai ter um amplo conhecimento em diversas das técnicas e práticas em todas as etapas do trabalho, nessa incrível e inovadora profissão. Então vamos dar uma olhadinha rápida no que o curso oferece para vocês, tá bom? Vou colocar aqui. Olha só, nas nossas aulas online, você vai aprender a criar ambientes elegantes, entendendo os desejos dos seus clientes, para desenvolver o quê? Um conceito personalizado, bonito e também funcional.
E as suas ideias, elas serão demonstradas utilizando maquetes e recursos de softwares como meios para você poder exemplificar os conceitos dos projetos antes de você executá-los. Você também aprende a reconhecer quais são os tipos de design e as tendências de mercado, avaliando o que você gosta e trabalhando em diferentes formatos para criar o seu próprio estilo. E também você desenvolve um olhar crítico sobre a composição de luz nos ambientes para proporcionar uma harmonização de cores e conforto aos seus projetos, aplicando elementos tanto com luz natural como com luz artificial. Você vai ter um grande panorama sobre os diversos estilos paisagísticos e vai conhecer mais sobre as espécies e composições de plantas. Você aprende a usar as ferramentas do AutoCAD em tarefas baseadas em casos reais e também aprende a utilizar o SketchUp e o V-Ray com conhecimentos básicos de Photoshop, que são importantes ferramentas do mercado para você produzir suas apresentações com acabamento profissional e de altíssima qualidade. E aí, dessa forma, você vai conquistar mais clientes com seus projetos que serão super profissionais. Olha só, pessoal, não fiquem passando vontade, então chegou a hora de falar da nossa oferta exclusiva, especialmente para vocês que estão acompanhando aqui esse evento. A gente está oferecendo um super desconto de 50% no valor total do curso, para você começar já a sua carreira como designer de interiores. Então, clique agora no botão clique aqui, que aparece logo acima dos nossos vídeos, para você aproveitar esse desconto especial, e você pode ficar tranquilo ou tranquila, porque você não está se matriculando automaticamente se você clicar. Você só vai preencher um cadastro, vai garantir essa oferta incrível, vai ter tempo de conversar com a nossa equipe e ter certeza se essa é a decisão certa para a sua carreira, tá certo? Mas se você não clicar no link agora, você perde esse desconto, porque daqui a pouquinho ele vai ser desativado, beleza? Bom, Tid, eu tenho mais algumas perguntinhas para você. Boa. Já chegaram mais duas aqui do chat. Ah, que legal. A pergunta do Diogo é exatamente a pergunta que eu ia fazer para você agora. Boa. Então eu vou colocar a pergunta dele aqui. Só um minutinho. Maravilha. Olha só. O Diogo pergunta qual ou quais livros você indica para quem está ingressando no mercado? Olha, eu pensei dos livros, eu acho que tem alguns livros, aquilo que eu tinha falado com você antes, sobre a referência, acho que é muito importante para o mercado. Então, é muito gostoso ir numa livraria e na parte de arquitetura, de design de interiores, e você vai ver lá diversos nomes de designers. E esses livros são muito legais porque são referências mais claras, são referências ali imagéticas mesmo, que você vai olhar as imagens, vai ver o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer levar para você como estilo próprio, para depois aplicar no seu currículo e nos seus projetos e tudo mais. Mas existem alguns livros que eu acho que são essenciais para qualquer pessoa que trabalha nesse mercado, que são livros que vão te ajudar não só a entender tecnicamente, são livros mais técnicos, tá? Mas que vão te ajudar na concepção dos ambientes, entender o que é uma circulação confortável, quais são ergonometria, o que é a medida do corpo humano e a relação do corpo humano com os espaços, com os móveis, para você realmente fazer e depois um projeto que tem um espaço confortável. Então, acho que esses livros vão ajudar qualquer um que quer ter, de fato, aí um projeto não só bonito, que são aqueles livros mais de imagens, mas um projeto eficiente, que eu acho que é o que também diferencia você ter um projeto, além de bonito, ser eficiente. Então, tem o livro o Neufert, que é o guia total das medidas. O Neufert, ele chama Neufert mesmo, e o sobrenome das dois escritores é Neufert. Eles tiraram medida de tudo que tem no mundo. Primeiro do corpo humano e depois de tudo. Então, o que é uma cadeira? Qual que é a medida da cadeira confortável? Qual que é a medida do degrau? Qual que é a medida da porta? Qual que é a medida de uma janela confortável? Qual que é a medida de um estádio de futebol? Então, tem de tudo. Você vai achar lá todas as medidas relevantes para qualquer tipo de projeto. E você pode, obviamente, usar essas medidas para a sua vida em todos os projetos. Tem o Manual do Arquiteto Descalço, que é um livro super legal, que é um guia, praticamente, que te fala sobre os projetos
sobre como projetar e levar o meio ambiente em consideração. Então, conforto térmico, conforto acústico, construir de uma forma que não invada o meio ambiente, como tirar o melhor proveito de um terreno, te dá uma base ali de como você projetar, e projetar com o maior conforto possível. E é um livro muito gostoso de ler, porque ele é mais fácil, super didático e gostoso, ele é legal de ler. E aí, indo para um lado mais de cultura e de entender como que se dá o design hoje em dia, tem 2 livros que eu gosto muito, que é O São Paulo nas Alturas, que é do Raul Justilores, que ele é jornalista, ele hoje em dia escreve para a Vejinha, por exemplo, é o editor-chefe da Vejinha São Paulo, e ele fala muito sobre o boom do mercado imobiliário de São Paulo na época do modernismo, e o que isso desencadeou até chegar na arquitetura de hoje. Então você entende como que São Paulo, para quem está em São Paulo e conhece São Paulo, por exemplo, que tem muitos desses prédios modernistas e teve esse mercado imobiliário super aquecido na época dos anos 50, 60, é muito legal você conhecer diversos arquitetos que atuaram no Brasil na época e que fazem escola até hoje. Então é uma escola, de fato, para você conhecer os grandes nomes daquela época e que nos influenciam até hoje. Então é muito interessante. São Paulo nas Alturas, não sei se eu falei o nome do livro. Tid, o pessoal está pedindo para a gente colocar os nomes dos livros aqui no chat. Se possível. Eu escrevo ou você escreve? Pode, tanto faz. Você prefere que eu escreva? Deixa eu ver, porque eu não sei. Type your message, né? Aqui. Peraí. Vou escrever os livros aqui. Livros. Perfeito. Saiu, né? Então. Saiu. Oi. Desculpa ter te interrompido. Imagina, nas alturas. Eu vou colocar os nomes dos livros. Esse, por exemplo, São Paulo nas Alturas é do Raul. Alguns eu esqueci os nomes dos autores, mas se colocar assim, vocês vão achar. O Neufert, escreve Neufert, então lá. Neufert, que é o guia, que esse guia todo mundo tem que ter, o Neufert, porque é um livro dessa grossura, com as medidas de tudo no mundo. O manual do arquiteto descalço. Isso. Que é ótimo. Eu tô sem o cedilha. Não, saiu com cedilha. E tem o último que eu ia falar, que é Aprendendo com Las Vegas. Las Vegas foi construído no deserto. Eu só vou passar um briefing super curtinho do que é o livro. É uma cidade que cresceu do nada, com um propósito meramente comercial, e é um lugar que vende, então é um caso de sucesso de uma utopia, que é construir no meio de um deserto, de um lugar super inóspito, e como que essa linguagem e esse jeito de projetar ainda e eu acho que vai continuar sendo muito relevante para cidades, para o dia a dia das vidas das pessoas. Então, acho que Aprendendo com Las Vegas é uma aulinha de história interessante também. Eu já coloquei aqui para você. Boa. Maravilha. Perfeito. Eu estava escrevendo. Então... E tem um último que chama Yes is More, que é do escritório Big, dinamarquês, para quem gosta de uma arquitetura super contemporânea e até, acho que muitas vezes à frente do seu tempo. Eu fui numa palestra deles que foi super interessante, que eles vieram aqui para o Brasil e falaram como que funciona o jeito deles começarem a projetar, como que eles fazem os projetos tanto de arquitetura quanto de interiores, como que eles interagem, os projetos deles interagem com a cidade e como dentro dos projetos, aquele interiores interage com o resto do edifício. É muito legal. Chama Yes is More. É muito interessante. Coloquei aqui também. Maravilha. Que bom. Tid, minha próxima pergunta para você é sobre os profissionais brasileiros que você identifica como referência no cenário atual. Olha, tem muita gente. O Brasil para design é muito bom.
Um dos que eu ia até comentar, e eu vi que é professor de vocês, que eu conheço pessoalmente, e que é uma simpatia de pessoas, e quem fizer o curso vai gostar muito, é o Vitor Penha. Ele tem o Estúdio Penha, que é o escritório dele. Ele faz uma arquitetura mais brutalista, usando materiais mais rústicos, e ele tem uma linguagem super própria, que eu acho super interessante, e bem atemporal. Que eu acho muito bacana, mais nomes clássicos assim que devem ser observados e são referências de livros para aquela lista de livros de referência, o Isaiah Weinfeld, que é incrível. Por um outro lado completamente oposto do Isaiah, o Sig Bergamin é um nome do design de interiores que é super relevante, ele faz uma proposta completamente não contemporânea, que ao mesmo tempo é super contemporâneo, então eu acho que ele é um gênio no que ele faz. O Rosenbaum, o Marcelo Rosenbaum, o Kogan, que é maravilhoso, e com projetos mega relevantes desde o começo lá da carreira dele até hoje em dia, e cada projeto ele se inova e são demais. O Dado Castelo Branco, que faz um design de interiores super classudo, e eu acho atemporal também no sentido de que você vê um projeto dele há 10 anos e um projeto dele hoje, é um projeto que está sempre gostoso de entrar, é um projeto que você se sente em casa, é um projeto que é super comercial e, ao mesmo tempo, super bem feito. Arthur Casas, o Felipe Hess, Bernardes e Jacobsen, que antes era Bernardo Jacobsen, agora cada um tem o seu escritório, e os dois são incríveis e são super referência. Paola Ribeiro, que eu acho incrível, Davi Bastos, Cláudia Moreira Salles. A gente tem muito nome bom. Muitos bons exemplos, mais para clássicos, outros para contemporâneos, outros como o Gui Matos, que faz projetos que fora da caixa, e entra o Guto Requena, que analisa aspectos sensoriais e aspectos... Ele pensa muito fora da caixa, são pessoas a serem observadas, assim, que eu acho que são muito bons de referência, e são referências necessárias para você fazer o seu próprio projeto depois de um... Maravilha. E vamos falar um pouquinho de você, então. Eu queria saber como que você organiza o seu portfólio. O meu portfólio, hoje em dia, com o escritório... Eu tenho um escritório com a Bá, minha sócia, já faz 6 anos. Então, a gente, ainda bem que teve a sorte e o bom trabalho de ter, hoje em dia, um portfólio que se traduz muito hoje em dia, no site e no Instagram. A gente usa muito eles como portfólio. Eles são o nosso cartão de visita, porque num mundo super conectado de mídias sociais e tudo mais, até acho que a gente tem que trabalhar muito mais no Instagram, que a gente hoje já faz tudo aqui no escritório. Então, o trabalho é tanto que de vez em quando o Instagram fica ali de ladinho, mas não pode. Hoje em dia o Instagram é onde você mostra, é onde você divulga, é onde as pessoas estão. Então, eu vejo que para o design de interiores, para arquitetura, o Instagram é assim, chave. E a gente queria que o nosso site traduzisse muito do que é a estética do escritório. Então, que o nosso site a gente quis deixar ele limpo, mas com informação, que não fosse confuso, que fosse fácil de ver, de fato, os projetos, que fosse fácil de passar as fotos. Eu acho que quando a gente trabalha com imagem, o seu portfólio tem que ser muito claro. E o meu portfólio, eu tento ser assim. Então, que ele seja gostoso de ver, que quem entrar no meu portfólio, no Instagram do escritório, tenha vontade de continuar ali passando, vendo as fotos. O feed tem que ser coeso. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente coloca 3 fotos, como o feed é dividido de 9, né? A gente coloca 3 fotos de cada projeto durante uma semana. Então, naquela semana, a gente vai falar sobre aquele projeto e cada foto tem um pouquinho daquela informação. Acho que isso mostra uma preocupação por trás daquilo que você está mostrando para o público. Eu acho que só colocar uma imagem lá e falar, projeto tal,
diz muito pouco. Acho que você precisa, além da imagem, explicar um pouquinho para o espectador o que ele está abrindo naquela imagem, o que aquela imagem quer dizer, o que você quer dizer com aquela imagem. E acho que isso vem ajudado bastante, assim, no sentido de divulgação do próprio escritório e dos trabalhos do escritório. Então, Você pode mostrar um pouquinho pra gente? posso. Acho que o pessoal deve estar... Eu estou curioso para dar uma olhadinha também. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. No caso, como é começo da semana, só para dar também, a gente postou uma foto essa semana da semana, mas vão ser colocados de 3 em 3, só para vocês terem uma ideia, para não achar que a gente não faz sentido, como está no começo da semana, uma foto ainda. Mas deixa eu colocar aqui na tela, só um minuto. Aí. Pessoal, se alguém tiver mais alguma perguntinha, agora é o momento. A gente já tá... Vou abrir aqui o Instagram. Então, por exemplo, para portfólio, as suas informações, para todo mundo está vendo? Vocês estão acompanhando? Sim. Tem que estar muito claro as suas informações do que você é. Então, Vais Arquitetura é um escritório de arquitetura e urbanismo. Então, a gente acaba falando isso logo no início com os nossos contatos. É isso. Então, quem quiser falar conosco já sabe logo ali no começo que essas são as informações. Aqui em cima estão os nossos projetos fotografados todos. Então, por meio de stories. E aqui a gente começa a colocar no grid de imagem. No caso, aqui estão os avisos de boas festas, as informações que a gente quer passar, que estavam de 3 em 3. Essa é a primeira foto que a gente postou essa semana. Então, a gente tenta fazer com que as fotos falem por si só. E que a descrição mostre o que está falando nessa foto. Então, a gente acaba fazendo isso. Aqui, por exemplo, é um projeto nosso lá no interior de São Paulo, de uma casa que a gente projetou. Então, a gente quer explicar o que essa imagem está falando. Então, a imagem tem que ser bem simples no sentido de mostrar o que é o mais importante. E aí a gente conta essa historinha das 3 fotos, uma do lado da outra, para ter um pouco mais de conteúdo sobre aquele projeto, para que aquela pessoa que se interessou sobre aquele projeto veja 3 fotos e tenha um pouquinho mais de informação. Então, a gente gosta de fazer... A gente achou esse formato, né, no Instagram, no caso do Instagram. Então, deixa eu ver aqui. Como que vocês escolhem os nomes dos projetos? De uma curiosidade. Eu vejo que... eu estou abrindo aqui o site, abriu já aí o site para vocês, né? Sim. Os projetos a gente escolhe o nome conforme a rua, geralmente. A gente coloca o nome da rua que é aquele projeto. Então, projeto, por exemplo, na Avenida Paulista, Projeto Paulista. Ou escritório, se for um escritório, Escritório Paulista. Se for um apartamento, Apartamento Paulista. Se for uma loja com um nome, a gente coloca o nome daquele estabelecimento ou daquela loja para ficar fácil também. E já aconteceu mais de uma vez da gente ter mais de um projeto na mesma rua. Ou no mesmo condomínio. Isso aconteceu com a gente diversas vezes. E a gente coloca o nome daquela rua e 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Para ficar mais organizado. Perfeito. E o legal de trabalhar com essa área é que a gente, por exemplo, é uma área que a gente precisa de divulgação, é uma área que você precisa estar ali sempre tentando ser visto, né? Com que o seu trabalho seja visto. E a gente conseguiu entrar para a Casa Cor, a gente entrou na Casa Cor de 2 anos atrás, de 2018, lá em Ribeirão Preto, que eu sou originalmente de Ribeirão Preto, e depois, em 2019, a gente conseguiu entrar em São Paulo, que foi uma experiência mega bacana para a gente fez um espaço... Eu sou suspeito, né? Mas um espaço que tinha muito a ver com a natureza, com os rios, que a gente escolheu essa cor dos rios brasileiros que são mais esverdeados. O tapete tem esses tons de azul indo para o verde, que a gente quis fazer uma homenagem aos rios, e dos rios veio a Iara, que é a mãe dos nossos rios brasileiros. Então tinha essas esculturas das sereias. A gente quis fazer uma coisa que fosse não só para mostra, mas que desse para ser a casa de alguém, que alguém chegasse ali e falasse, nossa, isso aqui
dá para ser usado na minha casa, eu consigo chegar e me sentir confortável naquela casa. E esse é um exemplo, por exemplo, de uma amostra, e que foi muito divertido, muito gostoso, de muito aprendizado fazer. E a gente sempre tenta achar novos desafios, e sempre tenta, de fato, pô, vamos participar de uma amostra? Nossa, tem um super peso, tem um timing diferente, tem uma dinâmica diferente, tem um público diferente, vamos tentar. E tentar fazer as coisas acontecerem de uma maneira diferente. E como Aí que tô abrindo aqui funciona, Tid, esse ingresso? É uma seleção, é uma inscrição, é concurso? É uma seleção, eu acho que você tem que participar. Primeiro, o primeiro contato nosso com a Casa Cor é um contato mais de espectador, né? No primeiro momento, você ir lá como espectador conhecer a amostra. Eu estou falando da Casa Cor em si porque são as mostras que a gente participou. Então você faz muito contato, conhece as pessoas, conhece o arquiteto, e aí você mostra o seu portfólio para os responsáveis daquele evento. E esses responsáveis fazem uma análise e fazem uma entrevista, te conhecem, para ver se o seu portfólio faz sentido para a mostra. E aí, no nosso caso, fez. E eu vou abrir aqui a Casa Cor Ribeirão Preto 2018, que foi o primeiro contato que a gente teve. Então, como o Ribeirão Preto tem a Terra Vermelha, a gente deu o nome do projeto de Sala Terra Vermelha, que é a nossa homenagem a Ribeirão. Foi a primeira mostra da Casa Cor em Ribeirão, e a gente quis fazer uma homenagem à cidade. Então a gente escolheu a gente pensou, projetou com base o projeto nesse ladrilho hidráulico terracota que tem a cor da terra de Ribeirão. E tudo partiu disso. Então foi um projeto muito significativo para a gente. Foi uma homenagem mesmo que a gente quis fazer para a cidade. E foi lindo. E dessa a gente conseguiu vir para São Paulo e a gente daqui para frente não quer mais parar. Incrível, com certeza. Eu vou parar aqui não sei se continuo espelhando, não sei se eu continuo ou não espelhando a tela, o que vocês acham mais interessante. Eu não sei qual que é a dinâmica agora. Eu tenho uma última pergunta e vamos ver se mais alguém faz alguma no chat. Eu queria saber quais conselhos, você já falou bastante, mas se ainda tiver algum conselho que você daria para quem está ingressando na área, não sei, a minha última pergunta seria essa. Eu tenho, sim, um conselho que eu esqueci de falar. Eu acho que eu aprendi de todos os escritórios que eu trabalhei antes de abrir o meu escritório, antes de começar a trabalhar sozinho, eu aprendi muito com cada escritório. Cada escritório tem essa dinâmica estrutural mais ou menos parecida, mas cada um tem um ambiente de trabalho diferente, tem o produto é diferente, então os clientes são diferentes. E eu acho que você pode, dentro da esfera do design de interiores, você pode trabalhar com decoração, você pode trabalhar numa loja, você pode trabalhar com mostras, você pode trabalhar com design de produto, você pode trabalhar com cenografia. Então, eu tentei, na época de estudante, na época que eu estava aprendendo, trabalhar um pouquinho em cada área para ver com qual área eu me identificava mais. E isso foi muito bom para mim, porque eu fiz muitos contatos, eu aprendi a dinâmica de trabalhar com design, por exemplo, de uma estrutura mais efêmera, de um evento, na Bienal, correria, um evento, aquele espaço tem que ficar pronto em 2 dias, dura 5 dias, depois tem que ser desmontado, e até um projeto de casas que duravam anos, um projeto, e depois a construção mais anos. Então é uma coisa que é se deixar experimentar. Experimentar, conhecer, fazer os contatos. Cada escritório vai ter uma experiência diferente, colegas diferentes, chefes diferentes, designers diferentes. E eu acho que, para quem está começando, eu acho que tem que... Não tem, mas eu indico experimentar as diferentes áreas e as diferentes oportunidades. Maravilha. A gente tem um comentário aqui do Décio, ele disse: excelente, super bacana, tudo que o Tid nos mostrou e as explicações dele muito bem estruturadas, um webinar inspirador, parabéns. Que bom.
Muito legal. A gente está chegando, então, no fim do nosso encontro. Eu queria aproveitar, então, ainda mais essas dicas que o Tid deu e relembrar que quem está a fim de ingressar nessa área incrível, a melhor opção é sempre o nosso curso online. Então, eu vou compartilhar para vocês um pouquinho mais sobre como funcionam as estruturas das aulas online, tá? Aqui. Então, como que acontece? Nesse curso de hoje que a gente está falando, que é o Profissão Designer Gráfico, você vai realizar 5 cursos. Eles são estruturados em 10 meses e tem mais de 50 horas de aulas, todas divididas em mais de 50 módulos. Todos os conteúdos, eles são em videoaulas e elas são criadas e executadas com a mais alta qualidade no padrão EBAC pelos nossos professores. Você pode acompanhar as aulas pelo computador, pelo tablet ou celular no momento que você achar mais propício, tá? E ao longo do curso, os professores, eles misturam sempre muita teoria e muita prática. Então, você vai ser capaz de quê? De criar projetos visando não apenas a beleza, mas a funcionalidade de cada ambiente, e já começa a criar o seu portfólio. E você também recebe o feedback profissional dos nossos tutores para aprimorar ainda mais todos os trabalhos que você encaminhar para nós. No final, você vai ter desenvolvido 5 projetos autorais, e essa é uma grande oportunidade para você enriquecer já o seu portfólio e começar a ingressar no mercado de trabalho. Então, ao se matricular aqui no nosso curso, você também ganha gratuitamente uma licença do AutoCAD para facilitar os seus estudos. E aí, tem mais coisa ainda. Ao se matricular, você ganha também um mês de curso de inglês na IF English Live, com acesso a 16 níveis e um certificado reconhecido internacionalmente. Então, você também já vai treinando outra língua para fazer as viagens que o Tid sugeriu, quando possível, Importante. né? Então, gente, aproveita e clica agora nesse link de desconto. Você não vai perder, né, a chance de fazer todos esses cursos pela metade do preço, né? Então, clicando no botão, você aproveita esse desconto, mas pode ficar tranquilo e tranquila sem medo, que você não está fazendo uma matrícula automática, é só uma reserva, né? Você garante essa oferta exclusiva para quem está no evento aqui de hoje, e aí você conversa com a nossa equipe, tem um tempinho para pensar, para olhar toda a estrutura do curso, os conteúdos, e aí sim, fechar a sua decisão. Então, eu vou deixar aqui os contatos da nossa equipe, tá? Se você quiser conversar mais um pouquinho com a gente, você pode falar com a nossa equipe, que está sempre à disposição para ajudar e tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre a carreira. E também sobre os nossos outros cursos. Beleza? Então, eu agradeço muito, muito mesmo, Tid, por você ter aceito o nosso convite. Foi incrível o nosso papo e ouvir as suas histórias e dicas hoje. Eu adorei também. Muito obrigado pelo convite. Adorei falar um pouquinho aqui, é bom também dar uma revivida aí no que passou até chegar aqui. E para quem está começando, mesmo para quem pretende começar, é muito gostoso trabalhar nessa área, realmente vale muito a pena. É muito gostoso você ter o contato com as pessoas e ver um produto ali que você fez com tanto carinho virar realidade. Então, vale super a pena e tem que começar de algum lugar e o curso vai ser muito legal. Os profissionais são ótimos profissionais do mercado e com nome e vai ser muito bacana. Maravilha. Bom, muito obrigado a todas e todas que ficaram aqui com a gente até agora. Se você curtiu a nossa conversa, dá uma olhada lá no nosso canal EBAC Online no YouTube. Se você quiser rever esse webinar, ele também vai ficar disponível. Daqui a alguns minutinhos eu vou colocar o link aqui, tá certo? Para vocês. E é isso. Tem muita coisa bacana no nosso canal sobre design de interiores e as outras áreas também da EBAC. Se você curtiu algum vídeo, quiser deixar um comentário lá, é muito bom, a gente sempre quer saber como que a gente está com os nossos eventos ajudando a pensar a carreira de vocês. E não percam as nossas próximas programações, amanhã a gente tem um webinar muito legal com o Vitor Balan sobre paisagismo, e o professor que o Tid comentou, o Vitor Penha, na próxima semana a gente vai ter um evento com ele, então fiquem atentos no nosso site que vocês podem ter acesso a mais eventos, tá certo? Então, última chance para quem ainda não garantiu o desconto, é isso. Eu agradeço, Tid, boa noite. Boa noite a todos e todas. E um feliz ano novo de carreira nova para vocês. Até mais. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Imagina.